Agora sim, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a tomar a sua Bíblia na sua mão, abrir comigo no livro de Efésios, no capítulo 6. Livro de Efésios, no capítulo 6. Eu quero compartilhar algo com você, que durante essa semana, em oração, eu buscava em Deus, naquela tradicional oração, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? E eu creio que nessa noite, o Senhor tem uma resposta para você. Talvez você está me ouvindo fora do ao vivo. Eu creio que Deus vai te encontrar, mesmo fora de tempo. Então eu quero trazer uma palavra para você, e o tema da nossa mensagem hoje é resistindo o dia mal. Resistindo o dia mal, eu creio que talvez seja um dos maiores dilemas que nós estamos vivendo hoje. Principalmente agora que nós regredimos e muito na pandemia. Eu não sei como foi a sua semana, mas a minha semana foi uma semana de péssimas notícias. Apesar do meu casamento no domingo, logo no sábado eu recebi a notícia de um amigo muito querido que partiu para o Senhor vítima do Covid. Ainda essa semana eu recebi a notícia de um pastor amigo também que partiu para a glória, vítima do Covid. Nós perdemos a irmã Rosângela, que durante muitos anos esteve aqui conosco na nossa igreja, vítima do Covid. Então essa semana foi uma semana de péssimas notícias, notícias muito ruins. E eu orando ao Senhor e dizendo, Deus, nós estamos vivendo dias maus, dias ruins, péssimos dias. E o meu coração sempre se voltava a um versículo que logo em seguida eu voltei à meditação para trazer essa palavra para você, onde a palavra do Senhor nos chama a resistir o dia mal. Sabe, meu querido, talvez com uma expectativa muito grande você esteja buscando no Senhor em prosperar muito no dia mal. Eu creio que isso é graça de Deus, é favor de Deus sobre a sua vida. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, que se no tempo da crise nós apenas resistirmos, nós já seremos vitoriosos, sabe? Então, a minha palavra para você hoje é resista o dia mal. E eu quero, se possível, te ajudar com isso. E essa palavra, aquilo que eu vou compartilhar com você, alguns princípios que a palavra de Deus traz para nós, me foram muito eficazes em momentos muito especiais na minha vida. Especiais no sentido de dias maus. Isso me fez vencer esses dias maus, sair deles soberano no Senhor, pronto para viver o novo de Deus. Então eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Efésios 6, no versículo 10, Paulo diz à igreja de Efésios: E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Feche os seus olhos, coloca a sua mão na altura do seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, e Pai amado, nós cremos que a Tua presença é real. Se a Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. Pai, nós cremos agora que em muitos, Pai, em dezenas, estamos conectados nesse momento, no nosso espírito, mesmo que à distância. Então pedimos, Pai, que a Tua presença venha invadir ainda mais os nossos lares. A Tua presença venha invadir ainda mais cada casa, cada quarto.
Pai amado, cada ambiente agora, Senhor Deus, aonde essa palavra do Senhor, ela chega, Pai, que a Tua presença venha sobre nós, o Teu Espírito Santo venha nos tocar, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero ser bem direto na minha palavra para você, nessa noite, e eu quero compartilhar algumas coisas, nas quais Paulo, ele traz à igreja de Efésios, uma ferramenta poderosa, um conselho poderoso, que é o conselho da luta no âmbito espiritual. Paulo no livro de Efésios capítulo 6, no versículo 10 ao 18, onde lemos, Paulo vai aconselhar a igreja. Primeiro, Paulo vai dar algumas instruções básicas. Primeira coisa, Paulo diz, fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Meu irmão, o que eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero dizer para você, é que se você estiver fraco, deixa eu dizer isso do fundo do meu coração, por mais que as pessoas te amem, por mais que eu te ame muito, as pessoas que você conviva te amem muito, não se fortaleça em nós, não se fortaleça no conselho humano, não procure ser fortalecido naquilo que o homem vai oferecer a você, mas olha o que Paulo está dizendo, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. No dia mau, meu irmão, o conselho do homem, ele é uma bênção, o abraço do homem é uma bênção, o consolo humano, ele é especial, mas é no poder de Deus que nós precisamos ancorar o nosso coração. Sabe, as palavras positivas dos homens pode até trazer para nós um sentido de esperança, mas somente a palavra do Senhor, ela traz somente o poder de Deus traz a verdadeira esperança, a esperança que gera o amor que não morre, como diz Paulo. Então, a primeira palavra para você que está me ouvindo nessa noite, meu irmão, fortaleça-se no poder de Deus. Não estou dizendo para você não ouvir conselhos, não estou dizendo para você não receber abraços, receba todas essas coisas, mas no seu coração diga a si mesmo, fortaleça no Senhor, porque um dia, meu irmão, a pessoa que te aconselhou, ela não vai estar ao seu lado, aquele abraço que você recebeu, você não vai receber todos os dias, aquele afago que você recebeu, ele não vai estar com você todos os dias, mas o Senhor está conosco todos os dias. É o caráter do Senhor ser onipresente. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. O Senhor está contigo, meu irmão. No seu momento de luta, no seu dia mau, o Senhor está ao seu lado. Então fortaleça-se no seu poder. E a segunda coisa que Paulo fala, vistam toda a armadura de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre a armadura de Deus. Mas o que Paulo está falando é, vistam ela toda, por inteiro, não apenas tome a espada, ou apenas o escudo, não, ou apenas as sandálias, o calçado, ou o capacete, não, vista-se por inteiro da armadura de Deus. Isso fala sobre uma busca incessante de coração, para ser plenamente revestido, não apenas 10% de mim, mas 100% de mim. Terceira coisa que Paulo fala, e aqui é um conselho fenomenal, você já ouviu isso por muitas vezes com certeza, mas em algum momento a gente se esquece disso, que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é espiritual. Sabe, irmão, depois você está vivendo aquele dia mau, e o dia mau que você está vivendo, ele vem em forma de uma pessoa, alguém que te ofendeu, alguém que te feriu, alguém que despertou um gatilho em você, alguém que machucou você, alguém que fez algo mal contra você, alguém que despertou aquela raiva no seu coração, e de repente o que você quer fazer é fuzilar essa pessoa, é matar essa pessoa, é partir para cima dela, porque ela está sendo o veículo do seu dia mau. Só que o que Paulo está dizendo é que nesse momento nós precisamos ter sabedoria, a entender o que? A minha luta não é contra essa pessoa, ela é um veículo, ela é uma embalagem, o problema não é o sintoma, meu irmão, o sintoma acusa a doença, o problema é a doença, o problema é a fonte de onde veio, e a fonte de onde veio não é carnal, ela é espiritual. Por muitas vezes,
eu não vou ver com os meus olhos, eu não vou tocar com as minhas mãos, eu não vou sentir isso encostando na minha pele. Mas eu preciso saber que é algo que está se movendo no espírito. Eu não sei se você já teve momentos na sua vida de batalha espiritual, mas a batalha espiritual é quando a sua carne ela é muito afetada. Mas se você tem discernimento, você sabe que aquilo está mexendo muito mais com o seu espírito que com a sua carne. E é o quê? É o espírito dizendo, olha, essa luta é aqui, é no espiritual, não é no físico. Esse medo não é humano, é espiritual, é opressão. Então, o que Paulo está falando? A nossa luta, ela é espiritual. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O que você está passando pode até ter um nome e sobrenome como veículo, mas é espiritual. Até porque, vamos dizer, ser bem sinceros, irmãos, seria muito mais fácil nós ganharmos as nossas lutas no mundo carnal. O homem tem solução para terminar. Na verdade, mais para incitar e instigar ainda mais. A violência. A violência é uma forma humana usada para poder interromper uma ação agressiva. Só que isso talvez para nós fosse mais fácil, resolvia, pronto, acabou. Eu sou violento, eu ajo com violência, eu uso de armas, enfim, eu sou violento e acabo com aquilo, pronto, acabou. Mas o que Paulo está falando não é assim. É um pouco mais complexo, é no mundo espiritual. Só que a boa notícia que eu tenho para você que está me ouvindo nessa noite, meu irmão, e o que eu estou falando aqui, você sabe isso tudo de cor, mas é que o Senhor Deus não te deixou na mão. O Senhor não nos deixou na mão. Se você puder, diga isso comigo, o meu Deus não me deixou na mão. Nessa luta que eu estou vivendo, Ele já me deu as armas de guerra, espirituais e não carnais. Amém? Você precisa crer nisso, e eu quero trazer isso para você. Mas, terminando essa nossa introdução, uma outra coisa muito importante que Paulo fala, e aqui então traz o tema para nós, a nossa pregação: resistir o dia mal. Sabe, meu irmão, o dia mal, ele vai vir atacando a nossa esperança, a nossa perseverança, a nossa paciência, o nosso amor, a nossa fé, a nossa alegria no Espírito. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo para nós: resista a isso. Sabe, talvez em algum dia mal, você não vai conseguir romper muito sobre aquilo, mas resistir já é a sua vitória. Resistir já é a sua vitória. Pastor, por que resistir já é a minha vitória? Porque o Senhor Jesus, Ele diz, o que a palavra do Senhor diz a nós? Olha, o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã o meu socorro vem, a minha alegria vem, o riso vem, o choro é transformado em lágrima, e o Senhor não te desamparou, a vitória virá. Resista à noite, resista ao dia mau. E a segunda coisa que Paulo fala dentro disso: permaneça inabalável. O que é inabalável? Inabalável fala sobre você não se mover, não ser afetado, não cair para a direita, para a esquerda, à frente, atrás, mas sobre ser inabalável. Eu estou sendo atacado de todos os lados, mas eu não me movo. Eu estou sendo pressionado de todos os lados, mas eu não desisto. Eu estou sendo atacado, eu estou sendo oprimido, mas eu não entrego os pontos. Eu não desisto. Eu não desisto, porque se ainda o meu choro não se transformou em riso, o Senhor ainda pode fazer. Algo ainda pode acontecer. Meu irmão, não existe, entenda isso, para aquele que está em Cristo Jesus não existe derrota, porque Jesus já venceu o nosso inimigo na cruz. Então, se você ainda está sendo atacado, o fim não chegou. Não desista, o fim só chega com socorro, com alegria, com o riso, com a vitória de Deus sobre a sua vida. Estou sendo atacado, pressionado, oprimido, atacado, pressionado, oprimido, ofendido, machucado, agredido. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu vou permanecer inabalável, inabalável. Porque se as coisas não mudaram, então o fim ainda não chegou. A palavra final, ela vem do Senhor.
A palavra final sobre o meu dia mal vem do Senhor, e a palavra final do Senhor é: permaneça inabalável, resista e Ele fugirá de vós. Continue crendo, permaneça e o Senhor dará a vitória. Agora, sendo bem prático na nossa palavra, para trazer uma clareza maior a você, eu quero falar sobre a armadura. O tema da nossa mensagem é resistindo o dia mal, mas como resistimos o dia mal? Paulo nos dá os segredos sobre resistir o dia mal, permanecendo inabalável, permanecendo confiante no Senhor. Ele fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus é a nossa ferramenta de guerra espiritual no dia mal. E aí Paulo fala sobre 6 coisas. A primeira coisa que Paulo fala, ele fala sobre o cinturão da verdade. A peça mais importante de um guerreiro romano, que era o contexto daquele tempo onde Paulo escreveu, era que o cinturão, ele era aquilo que conectava tudo. Era o ponto de equilíbrio da armadura. Por mais que ele não fosse o mais forte, ele era o ponto de equilíbrio. E isso fazia com que o cinturão tivesse, obviamente, um peso muito crucial no momento da guerra para o guerreiro. E o que Paulo está falando é sobre o cinturão da verdade. Agora, o que é o cinturão da verdade? A verdade nada mais é do que o que a palavra de Deus, a palavra logos de Deus, vem sobre nós. Nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira. E no nosso dia mal, ele vai nos atacar em mentira. E o ponto mais importante da nossa batalha é termos clareza das verdades. As verdades que a palavra do Senhor traz para nós. No seu dia mal, é o momento de você voltar para a palavra de Deus. É o momento de você voltar para o livro da verdade. É o momento de você trazer à memória aquilo que realmente fala ao seu respeito. Porque talvez no seu dia mal, você está sendo ofendido, você está sendo perseguido pelo seu vício, e você de repente agora alguma coisa está trabalhando na sua mente para te convencer que você não é abençoado, de que Deus te abandonou, mas você volta para a palavra de Deus, você volta para o cinturão da verdade, e você se lembra de que não, eu não vos abandonarei, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a palavra do Senhor é a primeira ferramenta que nós temos na nossa luta espiritual, no nosso dia mal. Isso, meu irmão, fala sobre nós conhecermos mais a palavra. O problema é quando nós queremos voltar para a verdade apenas no dia mal. A verdade é que no dia bom nós deveríamos estar debruçando na palavra, para que no dia mal a gente apenas faça o exercício de lembrar-se daquilo que a palavra diz. A primeira ferramenta que você não pode de forma nenhuma abandonar no seu dia mal, a palavra de Deus. Eu estou para te dizer, meu irmão, que essa talvez seja a sua única arma de guerra física, palpável. É a única coisa que você vai tocar com as suas mãos e você vai enxergar com os seus olhos carnais. A palavra de Deus, a palavra logos, aquilo que está escrito. Então no meu dia mal eu preciso voltar para a palavra. Eu preciso ter a palavra, saber aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, as verdades que o Senhor está falando sobre mim. Então o meu primeiro conselho a você, meu irmão, não largue a palavra de Deus. Ande com ela em papel, no seu carro, no seu quarto, na cabeceira da sua cama, no seu celular. Se alimente da palavra de Deus. Meu irmão, quando o pastor fala, quando eu te falo, meu irmão, leia a palavra, leia a Bíblia. Isso não é por mim, meu irmão, é por você. Porque no dia mal você precisa estar revestido do cinturão da verdade. Porque a mentira vai te atacar. Porque as palavras que vão contra aquilo que o Senhor diz a seu respeito, elas virão contra você. E o cinturão, o equilíbrio,
aquilo que junta todas essas coisas, é a palavra, a verdade sobre quem eu sou em Cristo Jesus. Então diga comigo, no dia mau, eu preciso da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Amém? A primeira ferramenta que você precisa para o dia mau é da palavra de Deus. Por isso se alimente da palavra, busque a palavra, porque quanto mais nós conhecemos da palavra, mais verdade nós vamos ter para lutar no dia mau. E aí as mentiras ditas pelo inimigo na boca das pessoas não terão efeito algum contra mim, porque eu sei o que a verdade, eu sei o que a palavra diz. Amém? Como segunda coisa Paulo diz sobre a couraça da justiça. A couraça fala sobre uma espécie de um colete, aquilo que vai sobre o peito, aquilo que vai sobre uma parte vital do corpo. Paulo fala sobre essa couraça da justiça. Agora, o que é a nossa justiça? O que é essa justiça? A nossa justiça, meu irmão, é Jesus, porque por meio dele nós somos justiças, ou seja, nós somos justificados do nosso pecado. No seu dia mau, o seu inimigo vai tentar lembrar para você, meu irmão, que você teve uma vida de pecado, que você teve um passado abominável, que você era alguém perdido, que você era uma prostituta, um viciado, que você era um ladrão, um enganador, um sem vergonha. Mas você precisa estar o quê, meu irmão? Com o seu coração protegido da justiça, ou seja, o sangue de Jesus me justificou, eu sou justificado, eu sou justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Nada mais pode alterar aquilo que o sangue de Jesus fez por mim na cruz do Calvário, e eu recebi, quando eu me prostrei a Ele, eu recebi como meu Deus. Não somos mais escravos, meu irmão. Sabe, nós não somos mais escravos que estão pagando com a sua vida, pela sua dívida. Nós somos realeza de Deus, nós nos assentamos à mesa do Rei, nós somos filhos amados, sacerdócio real. Nós não somos mais órfãos, abandonados pelo seu erro, pela sua feiura, pelo seu deslize, pela sua falha. Nós somos filhos adotados pelo amor do Pai, na justiça de Jesus. Você é justificado, você é restaurado, você é lavado e remido no sangue de Jesus. Se você um dia recebeu Jesus como seu Salvador, se você um dia se batizou e você permanece na presença de Deus, meu irmão, você é justificado. Por conta de Jesus na sua vida, você é justo. Ainda que você caia em pecados, você é justificado pelo Senhor. Nós somos justificados. No seu dia mau, lembre-se, o seu inimigo vai tentar te lembrar o quanto você peca. No seu dia mau, o seu inimigo vai te lembrar, aí de repente naquele dia mau você começa a clamar, Senhor, ele vai dizer no seu ouvido, não clame ao Senhor, você não é digno de clamar a um Deus que é perfeito, porque você é pecador. Sabe, meu irmão, isso não é uma voz de arrependimento, isso é uma voz de culpa e condenação, e isso não vem de Deus. O arrependimento é o entendimento de que eu tenho pecado, mas eu sou justificado, e eu não vou mais cair no erro que custou a vida de Jesus. Pronto, isso é arrependimento. Agora, você viver com uma mentalidade, não, eu sou pecador, eu não mereço a presença de Deus, o Senhor não pode olhar para mim, eu não posso entrar na presença do Senhor, eu não posso orar ao Senhor, o Senhor não ouve as minhas orações, o Senhor não me abençoa porque eu sou pecador. Isso é culpa, isso é condenação, isso é o seu inimigo atacando você, e você está sem couraça de justiça, porque ele vai querer atacar o seu coração, envenenar o seu coração, com culpa, com condenação, com opressão, dizendo você é um pecador, mas o meu coração é protegido pela justiça do Senhor, o que não me torna mais escravo, mas realeza, filho, amado do Senhor.
1 Pedro 2,24, Pedro diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Em Romanos 5,19, Paulo diz: Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, meu irmão, ainda que você tenha cometido um pecado abominável, se o sangue de Jesus te justificou, receba a justiça de Deus sobre a sua vida. Sabe, para de viver debaixo dessa palavra que vem sobre o seu ouvido, de que você não merece. De fato, meu irmão, você não merece, mas não se trata de você, se trata daquilo que Jesus fez. Você não é justo pelas suas obras, pelas suas orações. Você não é justo pelo seu jejum, meu irmão. Você não é justo pela sua força. Você é justo porque Ele te justificou. A segunda arma na minha guerra no dia mau é me lembrar que Jesus me justificou. Não sou mais escravo. O meu dia mau não vai me escravizar. O meu inimigo não vai me fazer ser órfão de novo, porque eu sou filho. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Então eu repreendo essas palavras e declaro que justiça do Senhor está sobre mim. Amém? Então diga comigo: a justiça de Deus está sobre mim. Eu sou justificado. Não sou mais escravo. Sou filho amado do Pai. Amém? Lembre-se disso no seu dia mau, meu irmão, e persevere nisso. Terceiro, Paulo fala sobre os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. O que é o Evangelho da Paz? A mensagem que Jesus nos entregou. E os nossos pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz fala sobre, por meio dos nossos pés, fala sobre o lugar onde nós ocupamos, fala sobre aonde nós estarmos, nós trazermos à realidade o Evangelho do Senhor, para que a paz dele venha sobre o nosso dia mau. É como se você estivesse vivendo num momento de dificuldade, aquela crise de ansiedade, aquele dia que você está numa tristeza, numa angústia, e você se lembra de que me foi entregue o Evangelho da paz. A palavra do Senhor diz que aonde os meus pés pisarem, abençoado será. Domínio foi entregue a mim. O Evangelho restituiu o domínio de Deus em mim. Então eu tenho poder e autoridade entregues por Jesus no seu Evangelho, para que eu declare paz sobre esse lugar. Eu repreendo o mal e declaro paz. Porque é isso que a palavra do Senhor, o Evangelho foi entregue. O Evangelho de paz. Jesus, em João 14, 27, Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ou seja, tome o Evangelho que Jesus nos entregou. A autoridade, o poder que foi conquistado na cruz do Calvário. O Evangelho arremete sobre as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz do Calvário, e agora podemos viver justificados, trazendo paz, declarando paz. Então naquele momento de angústia, meu irmão, de tristeza, de confusão, você precisa se lembrar que, opa, peraí, aonde a planta dos meus pés tocarem, eu declaro paz seja nesse lugar. A paz que o Senhor Jesus me entregou, eu declaro nesse lugar. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Mateus capítulo 5, no versículo 9. De repente o seu dia mau, de repente você nem está vivendo um dia mau, meu irmão, mas você pode declarar paz sobre um dia mau. De repente aquela confusão que está instaurada, seja pacificador. Sabe, não procure a desavença, não procure a confusão, a briga, não gere a briga, meu irmão. Não gere a discussão. Sabe, às vezes ser pacificador no dia mau é ficar calado. É ficar calado. Porque você está tão ferido, você está tão machucado que qualquer coisa que você fizer vai ser para ferir e machucar outras pessoas. Então, volte-se à paz do Senhor. A quarta coisa que Paulo fala é sobre o escudo da fé. A quarta arma para nós resistirmos o dia mau, fala sobre o escudo da fé. O escudo para o guerreiro, ele era grande. Grande,
esse escudo no qual Paulo está falando, um escudo grande, capaz de proteger o corpo do soldado. E aí, esse escudo era para proteger principalmente dos dardos inflamados, ou seja, as flechas incandescentes. Talvez você já tenha visto o filme de guerra, você já tenha visto que em um determinado momento na guerra, os arqueiros molhavam as flechas numa espécie de um líquido inflamável, como um piche, acendiam fogo e disparavam dardos inflamados. E esses escudos, então, era para proteger desses dardos inflamados, uma vez lançados pelos inimigos. E a grande questão é, meu irmão, que no meio da guerra, no meio do nosso dia a dia, talvez nós estamos sendo atacados por dardos inflamados do inimigo. O que são esses dardos inflamados do inimigo? Sabe, tentações, angústias, dificuldades, perseguições, maus pensamentos, pensamentos de morte. Sabe, aquele pensamento que trazendo a você, incutindo culpa e condenação sobre você. Sentimentos ruins, ódio. Eu acabei de falar, está ferido, está com ódio. Dardos inflamados. E qual é a defesa? A fé. A defesa é a fé. É a nossa fé. A intenção de Satanás, meu irmão, entenda, é fazer com que você acredite nas mentiras que ele declara sobre você, você desconfie das promessas de Deus, desobedeça à vontade de Deus. Pronto, você foi atingido por um dardo inflamado, porque de repente naquele momento, o escudo da fé não foi suficiente para poder te defender. E o que é esse escudo da fé? Fala sobre a minha fé no Senhor me defender. Fala sobre a minha fé no Senhor parar esses dardos inflamados. Uma frase que eu sempre digo aqui é que a verdadeira fé, ela não nega o problema, mas ela nega ao problema um lugar de influência no meu coração. Ou seja, a verdadeira fé, ela não nega, ela não é negacionista. Ela não nega que estamos vivendo pandemia, ela não nega que existe um vírus por aí, ela não nega que existe tribulação, ela não nega que existe dor, ela não nega que existe fome, ela não nega nada. Negacionismo não é fé, meu irmão, é burrice. A fé não nega problema. O pau está quebrando, não, o pau está quebrando não, está uma bênção, mentira, o pau está quebrando, a fé não nega, isso é burrice, meu irmão, isso é covardia. A fé, ela diz, existe um problema, mas eu nego ao problema um lugar de influência. A grande questão, meu irmão, não é você negar problemas por fé, isso é idiotice, é covardia, é burrice, mas é você enfrentar os seus problemas por fé, dizendo, aqui você não tem influência. Dentro desse contexto de dardos inflamados e escudo, é como se nós estivéssemos dizendo que o escudo da fé não impede o dardo inflamado disparado pelo inimigo. Eu estar de escudo, eu ter uma fé forte, não impede o inimigo de tramar contra mim. Eu ter uma fé madura não impede Satanás de tentar me atacar. Ter um escudo forte não impede e não vai intimidar o meu inimigo. Na verdade, é como se você estivesse dizendo, vamos ver se isso é forte mesmo. Vamos ver se a sua fé está madura mesmo, se é boa mesmo, vamos ver se esse escudo é bom mesmo. A verdadeira fé não impede os ataques do inimigo, mas a verdadeira fé, ela impede, ela não permite que o ataque do inimigo te atinja. E tão pouco incendeia a sua vida, como dardos inflamados sempre fizeram. Então, você está vivendo um problema? Mentira, contenda, confusão, ódio, tristeza, tentação, angústia, problema, depressão, ansiedade, dor, tribulação, tudo isso está vindo, dardos inflamados estão sendo mandados sobre você. Você começa a se defender com a sua fé. Eu creio que meu Deus é poderoso para trazer cura, eu creio que meu Deus é poderoso para trazer livramento, eu creio que meu Deus é poderoso para me fazer vencer, eu creio que o meu Deus, ele tem uma vida muito melhor para mim do que essa tentação. Eu creio, eu estou declarando fé. Eu creio. A depressão veio, eu creio que o Senhor está me protegendo. A angústia veio, eu creio que o Senhor é a minha alegria, Ele é o meu consolo. A ansiedade veio, eu creio que o Senhor é a minha paz. Os meus dardos inflamados não vão me atingir. No seu dia mal, meu irmão, não ataque com as suas palavras, se proteja declarando a sua fé no Senhor.
Eu creio no Senhor, eu creio no seu poder, eu creio na graça, eu creio na misericórdia, eu creio que Ele é poderoso. Ainda que Ele mandou o dado, a minha fé vai conter. Eu creio nisso, eu não serei abalado. Quinta coisa, Paulo fala sobre o capacete da salvação. O capacete fala sobre uma proteção na cabeça. A cabeça fala sobre mentalidade. A proteção, a guarda da mentalidade com uma perspectiva de salvação. Eu quero que você entenda que no meio do dia mau, nós precisamos ter uma mentalidade blindada por meio da salvação. O que isso significa? Fala sobre eu ter uma mentalidade de nova aliança. O que é essa mentalidade de nova aliança? O véu foi rasgado. Eu estou vivendo uma angústia, eu me volto para o Senhor. A minha mentalidade, quando ela é uma mentalidade de salvação, eu já estou salvo. O Senhor me encontrou. O Senhor me achou. Então o que eu vou fazer? Eu vou me voltar para o Senhor. Eu me volto ao autor e consumador da minha fé. Aquele que tem o capacete da salvação, meu irmão, ele não vai pensar como um órfão. Eu tenho que fazer alguma coisa para o Senhor aceitar o meu pedido. Não. O Senhor é o meu Pai. Eu me volto a Ele e receberei socorro. Aquele que não tem o capacete da salvação, ele é o escravo. Está tentando chamar a atenção do seu dono. Ei, olha aqui, por favor, me socorre. Olha, tenha piedade de mim, eu sou pobre, coitado de mim, tão ferido. Não. Aquele que está protegido, a sua mentalidade em salvação, ele diz, eu sou filho. Senhor, Pai, me socorre. O filho, a primeira reação do filho, meu irmão, o filho que confia no seu pai, a primeira reação dele é voltar para o seu pai, é correr para os seus pais, é correr para a mãe, e dizer, pai, mãe, me protege. Ele se sente seguro na presença do seu pai. Então o que ele faz? Ele se volta para a presença do pai. Ele corre para o seu pai, porque ele sabe que no seu pai ele tem livramento, ele tem segurança, o seu pai está o guardando. De repente, irmão, no seu dia mau você tem se afastado do Senhor. Não se afaste do Senhor no seu dia mau. Se aproxime. Pastor, mas nesse dia, nos meus dias maus, eu não sei nem o que orar. Irmão, às vezes o filho não fala, ele só chora, mas o pai sabe que ele está sofrendo. Às vezes o filho não sabe nem o que dizer. Ele chora, ele grita, e o pai sabe que alguma coisa está incomodando. E o coração de pai vai fazer ele achar uma resposta para aquilo. No seu dia mau, se volte ao Senhor. Se derrame ao Senhor. Chore aos seus pés. Mas com a mentalidade de filho. O Pai está me ouvindo. Por isso eu estou aqui. Porque eu me volto a Ele. Romanos 8,6, Paulo diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Todas as vezes que eu me afastar do Senhor como um escravo e como um órfão, eu demonstro uma mentalidade carnal e ela me leva à morte. Se afastar do Senhor é morte. Mas toda vez que a minha mentalidade é uma mentalidade de filho, salvo, eu me volto ao Senhor e nele eu encontro vida e paz. E por fim, Paulo termina falando sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela não é a palavra logos, mas a palavra rema, ou seja, a revelação, a palavra viva, a palavra profética, a promessa de Deus. E o que Paulo está dizendo é que no meio do seu dia mau, vá contra o seu inimigo, por meio das promessas que o Senhor te deu. As palavras proféticas que você carrega, as revelações que você tem do amor de Deus. A tristeza vem, a angústia vem, você vai contra. Eu vou contra você, eu permaneço contra você, porque a palavra de Deus sobre a minha vida diz que eu viverei a abundância, eu viverei uma alegria, e ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, Ele está aqui comigo. Revelação de palavra. Eu tenho a revelação de que o Senhor está comigo.
eu tenho a palavra profética, eu tenho a promessa sobre a minha vida, eu não vou desistir, eu vou contra você, porque existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. É como Davi, quando ele vai a Golias, Golias o ameaça, Davi diz, eu vou contra você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você, em nome do Senhor. O que Davi está dizendo? Eu acabei de receber uma promessa, eu acabei de receber uma palavra sobre mim, essa palavra é viva sobre mim, de que eu serei um rei, eu vencerei as minhas batalhas, porque o Senhor está comigo. Então, Golias, eu não vou contra você porque eu sou forte, mas eu vou contra você porque eu carrego promessa de Deus, e eu sei que o meu Deus é fiel, e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. Então, no seu dia mau, lembre-se das promessas que o Senhor Deus fez sobre você. Não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho esse hábito, eu tenho um caderno com todas as palavras proféticas e promessas que eu recebi de Deus. Eu anoto todas elas, porque no meu dia mau, a minha forma de vencer, além de todas essas coisas que nós já falamos, é me lembrar, puxa vida, Deus prometeu isso daqui, isso ainda não se cumpriu, então vai se cumprir. O fim não chegou, a vitória está vindo, eu vou resistir, vou permanecer inabalável. Ataque o seu inimigo com as promessas que você recebeu. Eu não aceito a sua mão, diabo, sobre a minha família, porque Deus já me prometeu a minha família para mim. Eu não aceito a sua mão, os seus dardos inflamados sobre mim, porque eu creio no Senhor, eu sou na presença do Senhor, eu sei da verdade, a justiça de Deus está sobre mim, eu estou em paz, e eu vou contra você, porque Deus me prometeu isso, e Ele vai cumprir. E Paulo termina dizendo agora para nós orarmos, enfim, ele diz, permaneçam na oração no Espírito, em todas as ocasiões. No seu dia mau, não pare de orar no Espírito. Aquela oração, meu irmão, em línguas, não é só para você fazer barulho no culto, meu irmão. É uma linguagem de guerra, é uma linguagem de vitória. Ore no Espírito, esteja atento, vigilante, lembre-se, vigiai e orai. Vigie, meu irmão, vigie para você não ferir outros, vigie para você não fazer guerra contra a carne, porque a guerra é no Espírito. Vigie para você não ferir aqueles que você ama, vigie para você não se voltar contra o Senhor no seu dia mau. E ele termina dizendo por fim, perseverem. Sabe, meu irmão, nós não sabemos aonde está a luz no fim do túnel. E eu queria ter muito boas notícias para poder dizer para você que no domingo que vem a gente vai estar junto, porque a gente não sabe, e de repente, tudo isso vai trazendo para nós medo, mas a minha palavra para você é persevere no Senhor, anime a sua esperança em Deus. Esperança, meu irmão, fala sobre uma alegria ardente na expectativa. Então para de chorar, meu irmão, se levanta e diz, olha, eu vou vencer o meu dia mau, eu tomo agora o cinturão da verdade, a palavra do Senhor é a minha verdade, a couraça da justiça, eu sou justificado, eu não sou mais escravo, eu sou filho amado do Pai, eu calço o evangelho, a preparação do evangelho da paz, eu declaro paz porque a autoridade está sobre a minha vida, eu me protejo dos dardos inflamados do inimigo com a minha fé nega ao problema, a influência, eu não vou perder o meu sono, eu não vou perder a minha fome, eu não vou mais chorar, eu não vou mais me entristecer com os meus problemas, eu não vou mais perder a minha paz, porque Ele não vai me influenciar, porque eu creio que o Senhor está comigo. Eu protejo, eu coloco o capacete da salvação, eu me volto para o Senhor com a mentalidade de filho, que não se esconde do Pai no dia mau, mas que corre ao Pai buscando socorro. Eu me volto contra o meu inimigo, declarando promessas e palavras de Deus sobre a minha vida, em oração no Espírito, em vigilância e perseverando com a alegria que o Senhor está sobre a minha vida. Eu quero orar sobre você agora. De repente você está vivendo dias maus, e não é a minha oração que vai fazer você vencer os dias maus, mas é você viver aquilo que nós acabamos de receber de Deus. Não é o meu amém sobre você que vai acabar com tudo na sua vida, mas é você saber lutar, porque hoje você está vivendo um dia mau, amanhã você vai ver um outro dia mau, depois de amanhã você vai ver outro dia mau. Pastor, misericórdia, meu irmão, enquanto estivermos nesse mundo, é o que Jesus diz, teremos aflições. Aprenda a lutar o mais rápido possível para ganhar mais tempo, meu irmão.
Aprenda a remir o tempo. Remir o tempo é saber viver hoje. Saiba lutar hoje. Saiba vencer hoje. Se for necessário, ao final do culto, assista essa palavra de novo. Pega de novo, recebe de novo, anota de novo, mas não deixa de viver isso. Está vivendo em mentira? Declare a palavra. Declare a palavra de Deus. Declare a sua identidade no Senhor. Está sendo atacado com dados inflamados, eu declaro fé. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor está comigo. O Senhor não me desamparou. O Senhor não me abandonou. Estará comigo, o Senhor está comigo até o fim dos tempos. Pai, eu creio que o Senhor está aqui comigo. Não vou desanimar, porque ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu me volto para a presença de Deus. De repente está faltando para você, meu irmão, é voltar para a presença de Deus. É dobrar os seus joelhos e sentir de novo a presença de Deus. Pastor, mas está difícil, meu irmão, não tem outra forma de vencer o dia mau. Não é a minha oração, não é a oração de um pastor que vai te fazer romper tudo isso, porque lá na frente vai vir outro. Saiba lutar. Você precisa aprender a resistir o dia mau.